Vamos testando o áudio. Boa noite, galera, tudo bem? Vocês me escutam bem? Sei que a voz não ajuda, mas eu falo mais alto aí para vocês escutarem. Boa noite, o áudio da Gabi também. Como é que tá, Gabi? Boa noite. Acho que tá bom. A galera tá entrando ainda, né? Beleza. Para quem tiver qualquer probleminha aí com áudio ou com vídeo, dá um alô aí pra gente no chat, que a gente tá de olho no chat para ir resolvendo caso tenha algum imprevisto, tá bom? E para quem ainda não se inscreveu no canal, né? Se inscreve no canal para ajudar bastante a gente, tá bom? Se vocês gostarem aí também, dá o like também, ajuda bastante. E ativa o sininho aí toda vez que a gente entrar em live ou colocar um vídeo novo, tá? Para aparecer aí a notificação para vocês saberem. Beleza? Show. O pessoal já entrou? Eu não consigo ter acesso aqui ao YouTube. Já tem uma galerinha aí? O pessoal já tá entrando. Pessoal, hoje todo mundo tá sabendo que a live vai ser sobre software também, né? Compartilhe aí com os amigos para ajudar também, para a gente conseguir atingir mais pessoas aí, né? Para conseguir passar informação para mais pessoas também, viu? Pode compartilhar à vontade aí para ajudar todo mundo. Vou avisar já de começo que todos esses materiais aqui que a gente vai utilizar hoje, os slides, esses conteúdos, a gente vai disponibilizar para vocês no final da semana, tá? Então, mas você precisa se inscrever para ter acesso a esses conteúdos. Por quê? O seu e-mail vai ficar cadastrado lá e eu mando para todo mundo de uma vez só, tá? Então, se você tiver cadastrado, vocês recebem os slides e todo o conteúdo que a gente utilizar aqui de material, beleza? A Gabi depois vai mandar o link para vocês, aí vocês só se inscrevem lá, aí vocês recebem sexta-feira todo o material, beleza? Isso aí. O Sandro Antunes perguntou se a aula vai ficar gravada, que acho que ele não vai conseguir assistir inteira. Tá. Vai, né? Vai ficar gravada por um tempinho aí, pelo menos eu acho que até a próxima semana. Vai ficar disponível aí no canal do YouTube para vocês assistirem. Vou ver se a gente organiza uma playlist também, são 3 aulas, né? Hoje vamos iniciar a primeira e terão mais 2 aulas aí durante a semana. Legal. Bom, acho que já pode começar, né, galera? Já. Acho que sim, pode começar, Fê. Beleza, vamos lá. Primeiramente, vou me apresentar aí referente a... Eu sei que o pessoal me conhece, a maioria, mas eu acho interessante vocês conhecerem um pouquinho da trajetória para vocês entenderem o porquê o software, porque eu escolhi o software, porque essa é uma especialização que eu preferi seguir, tá? Como eu falei na última live, também foi sobre software na quinta-feira. Eu comecei, vai fazer 4 anos, né? Fiz um curso com o Daniel lá no Elefante Branco. E lá tem todos os módulos, né? O curso básico ele aborda software, aborda manutenção na prática. E eu sempre me interessei por software, né? Não é à toa que eu cursei aí 2 anos de análise e desenvolvimento de sistemas. Eu gosto pra caramba dessa parte, tá? Tenho aí um pouquinho de conhecimento de programação, em Java, linguagem C. Então, eu sempre gostei de fuçar muito. Eu comecei fuçando e fazendo servidor para GTA. Para você ter uma ideia, eu comecei nessa parte aí de games, né? Bem nerd. E depois fui me especializar mais, estudar um pouquinho mais e conseguir alcançar essa especialização aí, tá? Então, eu entrei na manutenção de software de smartphone depois que eu conheci o Tadeu, é um dos sócios hoje aí na Central do Técnico. Trabalhei com ele na FTCell, tá? Ele já mexia com placas, ele tinha uma habilidade manual muito melhor do que eu, porque ele já tinha muita experiência na área. E o Fábio descolava a tela, ele já tinha muita habilidade manual em fazer aqueles trampos mais minuciosos, mais delicados, que
maior parte dos técnicos acaba quebrando, né, as telas na hora de abrir. Então, troca de vidro e etc. Então, eu achei uma abertura para estar atuando na parte de software e estar acrescentando na empresa que eu estava trabalhando, né? E vi que faltava muito conteúdo, então eu tive que ir muito atrás de conteúdo, principalmente fóruns gringos, para conseguir ter acesso a esses conteúdos que hoje no Brasil é um pouco mais restrito. Tem bons profissionais aí, né? Porém, é muito menor quantidade do que outras áreas aí da manutenção do celular. Bom, então eu trouxe um pouquinho. Hoje a aula vai ser sobre a parte de software, sobre todas as linhas de dados e informações que a gente precisa saber sobre todos esses assuntos, tá? Então, é uma aula bem introdutória. Para você que está bem no começo, talvez essa aula fique um pouco vaga, porque a gente vai pular aqueles procedimentos iniciais como instalação de driver, reconhecendo o aparelho no computador. São aulas um pouquinho avançadas, mas vai fazer muita diferença no dia a dia de vocês, tá? Bom, então a gente separou aqui a semana do software, vai ter a live na terça, na quinta e na sexta, tá? Então, corrigindo, é terça, quarta e sexta, né, Daniel? Isso. Vai ser hoje, amanhã e sexta, né, as lives. Isso, então quinta-feira não tem live, tá? Aqui tá errado no slide. É quarta e sexta, os próximos dias de aula, tá bom? Eu coloquei aqui para tirar suas dúvidas, porque a gente vai liberar para vocês fazerem as perguntas no final da live. E é interessante que vocês juntem essas perguntas que vocês têm, aparelhos que tem aí na mão de vocês, na bancada de vocês, que estão parados. É uma forma de você conseguir, às vezes, ter aquele insight, aquela luz, e você poder tirar esse aparelho da gaveta e conseguir, às vezes, até fazer um dinheirinho com isso, tá? Bom, prosseguindo aqui, o primeiro assunto é sobre firmware, tá? Para quem não sabe, firmware é um conjunto de instruções que elas operam e armazenam diretamente no hardware, né? Então, essas informações vão diretamente gravadas no hardware. Essa parte que elas são gravadas, normalmente são as memórias ROM ou flash NAND que muita gente fala, tá? Essas informações, elas operam inicialização, ou até mesmo o gerenciamento do dispositivo. E elas normalmente são feitas em linguagem C, que operam em uma velocidade muito mais rápida para você conseguir fazer essa comunicação com essa parte física da placa, tá bom? Então, a gente trabalha com esse tipo de arquivo. São as firmwares que são trabalhadas aqui, tá? Tem gente que chama de ROM, mas eu entendo como ROM a parte física já, tá? Que seria a memória em que essa firmware é gravada, beleza? Separei aqui também os tipos de firmware que você vai encontrar aí em diversos sites. Para quem não tem programas pagos aí, como o Clansoft, que eu vivo indicando para os meus alunos, o Daniel também costuma indicar, porque é um lugar bem vasto, aí, bem completo na área de software, tá? Então, você pode recorrer a sites gratuitos, claro, com certas propagandas, limitação referente a conteúdo e programas que você pode estar utilizando no dia a dia, né? Mas tem a Stock 1, que é muito antigo, já me ajudou muito, que é stock1.net. Então, você vai achar vários arquivos lá, tá bom? Para todas as marcas, inclusive as que não têm muita saída aqui no Brasil. Pode estar entrando lá, que é um site confiável, e você vai achar o que você precisa lá inicialmente, tá bom? Então, primeiramente, eu gostaria de falar dos arquivos que são encontrados aí, chamados de for files. Esses arquivos são as firmwares da Samsung, tá? É muito comum, antigamente, a gente trabalhar com arquivo só, que era aquele arquivo .tar, né, MD5, que a gente utilizava o Odin, as versões bem lá atrás, que a gente utilizava o Odin na partição PDA, né? Era um arquivo só. Hoje em dia a gente já conta com partições mais complexas, né? A gente separou esses arquivos e consegue otimizar o dia a dia, né, a gravação desses arquivos no aparelho. Então esses arquivos são chamados de for files, ou muitas vezes de full flash.
é dividido em BL, um arquivo BL, um AP, um CP e um CSC, tá? BL, como a sigla bem diz, é o bootloader, né? O AP, eu acredito que seja a parte de Android, tá? Então, é a partição do Android. CP é o Core Processor, que é o nosso modem, tá? A parte de banda aí de rede do nosso aparelho. E tem o CSC, que muita gente já passa o software do Odin sem esse arquivo CSC. Por quê? Esse CSC é o Consumer Software Customization. Ele carrega as informações de localização, de... Então, por exemplo, a gente vê muita ROM ZTO, né? Que a gente verifica que são ROMs que a gente consegue utilizar em vários países. Só que existem ROMs que carregam alguns arquivos e parâmetros regionais, né? Então, tem uns que são latinas, tem uns que vêm da parte aí do Paraguai, tem uns para todos os países diversos aí, e uns diferentes, tá? Que podem causar mau funcionamento, não é que seja um mau funcionamento, só que não é um funcionamento correto para aquele dispositivo de hardware, tá? Então, tem gente que já passa sem o CSC para não ter esse tipo de problema. Bom, no caso de ASUS, a gente tem firmwares com outro tipo de extensão. Se você já fez um software em ASUS, você vai ver que a extensão é RAW, né? Que a gente utiliza normalmente o ASUS Flash 2 para passar esse tipo de arquivo, né? Mas a gente também tem outros tipos de arquivo. Tem gente que usa o script padrãozinho para fazer o download, né, da firmware. Por quê? O ASUS e o Motorola, eles têm a mesma interface de comunicação com o computador, tá? Então, você conectando o dispositivo móvel no computador, se você for em gerenciamento de dispositivos, você vai ver que reconhece como ADB Fastboot interface, tá? Então, é a mesma interface. Você consegue utilizar o ADB, que é o Minimal ADB Fastboot, para fazer o procedimento tanto no ASUS quanto nos Motorolas, tá? Esse arquivo que vocês vão utilizar normalmente é o Flash File e vem na extensão XML. Vocês vão, quem está aí na área de software já sabe como que funciona e para que ele serve, tá? Mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre ele. Então, aqui a gente encerra os tipos de firmware, tá? Você vai falar, cadê o LG? Eu não vou falar muito de LG porque não é o que mais aparece muito nas bancadas, mas a extensão de arquivo do LG é o .kdz, né? Tem alguns programas que você já consegue baixar a firmware e já realizar a gravação, né, o processo de flash, mas eu não vou falar muito de LG porque é um produto que não aparece muito na minha bancada, acredito que na de vocês também não, e é um tipo de celular que dá muito problema na flash, NAND, tá? Então a própria memória acaba corrompendo e não aceita os arquivos. É muito comum LG morrer a memória, tá? Mas, para nível de curiosidade, a extensão é .kdz, é um tipo de arquivo diferente, que não tem a mesma interface dos aparelhos que eu abordei aqui anteriormente, beleza? Então, a gente encerra os tipos de firmwares e vamos para a parte de interpretação de dados, tá? Por que é importante nessa área que a gente está de manutenção do software, entender sobre dados? Porque tudo que a gente tem são dados, tá? O que eu vou apresentar para vocês aqui são dados, tá? Eles vão, a partir do momento que você ganhar um conhecimento sobre eles, eu vou te passar o conhecimento que eu tenho a partir desses dados, e esses dados vão se transformar em informação. Então, a partir do momento que você entende os dados, que anteriormente eram apenas números, eles passam a ser informação. Essa informação só vai virar conhecimento a partir do momento que você colocar aquilo em prática, tá? Então, você ainda não conhece uma tecnologia, não conhece um procedimento, você vai conhecer a partir do momento que você colocar em prática, tá bom? Bom, então, que fique claro, o que eu vou apresentar para vocês que não sabem, são dados que vão ser transformados em informação, e quando vocês colocarem em prática, vai ser transformado em conhecimento. Então, o que eu passo para vocês hoje é conhecimento.
eu já coloquei em prática e sei como que funciona. Então, eu estou passando um conhecimento para vocês sobre esse vasto mundo aí da área de software. Bom, aqui a gente tem uma interface que vocês já devem ter reconhecido, que é o download mod de um Samsung. Aqui particularmente é um S8, tá? Então aqui a gente tem uma série de dados, como você pode ver, escrito aí na tela do celular, e a gente precisa interpretar esses dados e transformar em informação. Então vamos lá. Eu separei alguns dos mais importantes para a gente se atentar, que vai ser muito importante aí na manutenção do dia a dia de vocês, tá bom? Então, logo aqui embaixo, nas últimas linhas, você consegue observar que tem a linha RPSW Heavy, que vem o B2, K1, S2, está em cinza. Deixa eu colocar a seta aqui para vocês verem. Essa linha aqui. Tem 3 letras aqui que a gente tem que levar em consideração. A letra B, com seu respectivo número depois, a letra K e a letra S. O que significam essas letras? Tá? B é de binário, o K é de Knox, que é um sistema de segurança da Samsung, muitos de vocês já devem conhecer, e o S é de Security. Bom, o que é mais importante aqui é esse B. Por quê? Se eu precisar trabalhar esse dispositivo com outras versões, eu vou precisar muito desse binário, entender como que ele vai trabalhar e como eu tenho que respeitá-lo, tá? Então, dos mais importantes aqui é o B. Mas os outros estão a nível de informação aqui para vocês, tá bom? Agora, essa parte aqui que eu separei para vocês. Eu não sei como se pronuncia direito. É warrant, sei lá o que significa isso, void. Void eu sei que é espaço, vazio, na verdade. Então, 0x0. O que isso significa? Quando apresenta 0, quer dizer que esse aparelho não foi roteado. Tá? Ele não está roteado. E isso você consegue observar também que aqui é o System Status oficial. Se ele tiver com uma firmware custom, aqui vai aparecer custom, tá? Não vai aparecer oficial. Então aqui tem um software instalado no meu dispositivo que é oficial e esse dispositivo não está roteado. Esse dispositivo tem o binary 2. Então eu transformei esses dados em informação que eu posso utilizar a meu favor agora, tá bom? Outra coisa importante aqui, ó, FRP Lock on. Então quer dizer que tem uma conta vinculada, uma conta Google vinculada neste aparelho. Então eu sei que eu fazendo o software dele, eu tenho uma conta vinculada que eu vou precisar fazer um procedimento de FRP ou o cliente vai ter que desbloquear posteriormente. Então, olha o quanto de dados que a gente consegue interpretar e transformar em informação, né? Agora, dando um segmento no assunto, falando sobre downgrade. Tá? O que é um downgrade? Downgrade consiste em descer a versão da firmware para uma versão anterior. Tá? Então, eu conto com a versão do Android 8.0. Eu quero instalar a 7.0. Eu consigo fazer isso. Né? Vocês já devem ter tido essa visão em algum aparelho, em algum procedimento, principalmente aqueles touch que pararam. Você já deve ter tido contato, pelo menos, de informação sobre downgrade. Tá? Downgrade não serve só para reparar o touch do Samsung que parou. Às vezes você teve um mau funcionamento com uma firmware, né? E você precisa fazer com que o cliente tenha o mesmo desempenho que ele tinha antes. Então você volta a versão até que esse bug seja corrigido. Ou o cliente estava familiarizado com aquela versão. Você faz o downgrade para que ele continue familiarizado com aquela versão. Para você fazer o downgrade na Samsung, você precisa respeitar aquele B que eu apresentei para vocês lá atrás, que é o binário. O aparelho que eu levei para vocês tinha o binário 2, aquela imagem. Tá? Então eu preciso utilizar um binário, uma firmware com binário acima do binário do meu aparelho. Então, eu vou utilizar binário 3, 4, 5, 6. Eu posso estar utilizando.
Eu só não posso usar binários anteriores. Tá bom? Motorola. Como que eu faço para fazer um downgrade de Motorola? Motorola é um pouco diferente. O Motorola eu preciso realizar o desbloqueio do bootloader. Tá? Para fazer um downgrade regredir a minha versão, eu preciso estar com o bootloader desbloqueado. Né? Aí tem aquela polêmica que o pessoal acaba entrando. Eu desbloqueio no bootloader, eu perco a garantia, não perco a garantia. Se você for com o bootloader desbloqueado para autorizada, você não tem mais garantia. Tá? Então, é bom você sempre deixar o seu cliente ciente disso. Desbloqueio de bootloader causa perda de garantia. Beleza? Então, para deixar fixado, downgrade Samsung, binário superior ao do aparelho. Beleza? Ou o mesmo binário. Não pode ser um binário anterior. Vale a pena até verificar essa questão, porque tem muita gente que acha que tem que colocar o último binário possível. Tem gente que grava, saiu uma firmware de binário último que tem aí, o binário mais alto, aí 7, por exemplo. Então o cara já chega e instala o binário 7. Qual é o problema de você fazer isso? Se você precisar mexer nesse aparelho, você não vai conseguir descer mais a versão dele, né? Você não vai conseguir mais trabalhar com este aparelho. Por exemplo, chega aí um S3 para você fazer um procedimento. Você instala uma firmware de último com binário lá na frente. Ou seja, você matou a possibilidade de você conseguir trabalhar essa versatilidade de firmwares. Entendeu? Então, é interessante você colocar uma versão posterior, já é suficiente. Ou o mesmo binário. Ok? Os erros que pode ser apresentado por conta de não respeitar esses princípios, tá? Então, se você fazer o downgrade de um Samsung aí, não respeitando o binário, provavelmente vai receber essa mensagem. Device 4, binário 1. Ou seja, o seu dispositivo, o seu dispositivo está no binário 4 e você tentou instalar uma firmware de binário 1. Então vai apresentar esse erro, tá? Então o que você tem que fazer? Colocar uma firmware de binário 4 ou superior para corrigir esse erro. É bem simples. Às vezes você vê uma mensagem vermelha desse jeito e fala, puta, ferrou. Eu ferrei o aparelho, não sei o que fazer, então você já fica desesperado. Não, aprenda a interpretar o que está falando aqui, né? Então ele está falando que tem uma falha, o seu dispositivo está no binário 4 e você tentou instalar uma firmware de binário 1. Ele já deu até a solução para você aqui, né? No caso dos Motorolas, tá? Os Motorolas é um pouquinho diferente. Como eu falei para vocês, tem que desbloquear o bootloader. Se o bootloader não tiver desbloqueado, ele vai dar os seguintes erros. Ele pode dar Fast Boot Flash Partition gpt.bin fail. Vai aparecer isso, com certeza. Ou ele vai aparecer Unknown Fast Boot Command Get var. É muito comum aparecer esse tipo de erro também. Ou Cannot Load motoboot.img. São os erros que mais vão aparecer no dia a dia de vocês referente à Motorola, tá? Então, se não tiver desbloqueado o bootloader, desbloqueie o bootloader para você conseguir descer essa versão. Se persistir os erros, aí a gente já tem que fazer um pouquinho diferente. A gente vai precisar acessar a partição, o arquivo flashfile.xml, tá? E deletar as seguintes linhas. O Flashfile XML nada mais, nada menos é um conjunto de instruções para o aparelho realizar a flash dele, tá? Então, normalmente você utiliza o flashfile.xml. Lá vai ter uma série de instruções, de comandos. Por exemplo, vai estar lá falando para flechar o arquivo GPT, vai estar lá para flechar o arquivo do bootloader, vai estar lá para flechear o arquivo do system, né? Então, todas as operações vão estar descritas naquele flash file. Se você não quer que ele passe um determinado arquivo, você abre o XML file, você vai clicar em editar,
Na verdade, editar não. Você vai abrir com um bloco de notas e vai deletar essas linhas. Se ele der o erro no gpt.bin, deleta a linha que está falando sobre gpt.bin. Se ele está falando sobre não reconhecer o comando getVar, que é esse erro aqui anteriormente, unknown fastboot command getVar, deleta essa linha, tá? Deleta a linha step operation getVar, tá? Se ele aparecer sobre motoboot, max size ou qualquer coisa do tipo, você vai ter que deletar o arquivo que limita essa parte. Essa parte principalmente, max sparse size. Se você deletar essa parte, você não vai ter mais esse tipo de erro. Motoboot e o bootloader MG, deleta essa linha, você não vai ter mais esse tipo de erro, tá bom? Lembrando, você vai deletar essa linha, né? Deletou essa linha, saiu o erro. Não, na verdade você não está passando esse arquivo para dentro da sua NAND, né? Você não está passando esse arquivo para o seu aparelho. Então você vai solucionar um erro, mas ao mesmo tempo você não está gravando aquele arquivo. Então se aquele arquivo é o que você precisa utilizar para resolver o seu problema, então você vai ter que usar a lógica para entender isso. Putz, eu estou com um bootloader aqui zoado, eu preciso passar o arquivo bootloader, e está dando erro no bootloader, não adianta você deletar essa linha, porque não vai resolver seu problema. Vai gravar os arquivos que já estão bons no seu aparelho. Então não vai resolver o seu problema. Então a gente tem que desenvolver essa parte lógica para estar trabalhando com esse tipo de arquivo e com essa flexibilidade, tá? Então, todos esses tipos de erro têm solução. É uma solução bem simples. Primeiro passo, desbloquear o bootloader. Depois, você consegue trabalhar com os comandos do Flashfile. Então, você consegue estar brincando aqui dentro do arquivo do Flashfile para deletar ou acrescentar comandos no seu script, tá bom? Então, o que eu tinha para falar para vocês aqui é isso, tá? Eu acho que já alcançou mais ou menos uma meia hora de live. A gente vai abrir um pouquinho para pergunta. Se der tempo, eu vou mostrar aí como que funciona o Flashfile, vou abrir o arquivo para vocês verem qual é a sequência aí dos arquivos, dos comandos, para a gente interagir um pouco mais, vocês verem um pouquinho mais de perto como que é esse arquivo, como que está espaçado lá. Sei que trouxe alguns trechos, mas vocês podem ver na entrega também. Então a gente vai abrir para perguntas. Se vocês tiverem alguma pergunta, se quiserem fazer, essa é a hora. Legal. É bem bacana essa parte de deletar as linhas de comando, né? Por causa que é um pensamento lógico que a maior parte do pessoal não tem, né? Ou nem sabe que dá para deletar, né? Então, se você mostrar aí para o pessoal como é que faz para abrir o arquivo aí de comandos, o pessoal acho que vai gostar bastante. Apesar de que vamos ver se tem alguma pergunta, né? Enquanto o pessoal pensa nas perguntas aí, eu vou fazer a primeira pergunta aí pro Fê. Opa, Eu achei muito legal essa parte de deletar os arquivos, é uma coisa que, pra gente que tem uma afinidade com programação, que já está acostumado a mexer com um terminal, aí é uma coisa até que bem lógica, bem tranquilo. Mas tem alguma linha assim para você falar pro pessoal, essa não pode deletar. Se você deletar essa daqui, ele não vai instalar o sistema. Porque eu acho que assim, quem já tem a noção do que são comandos e tal, já entende até certo ponto que dá para deletar o que não dá. Mas o pessoal que não tem nenhuma noção, tem alguma linha assim que você diria, ó, essa não deleta, que aí vai dar errado, ou que aí não vai fazer a instalação corretamente. Tá, deixa eu abrir aqui o Flashfile e aí a gente consegue dar uma demonstraçãozinha pro pessoal. Então aqui, ó, antes de eu abrir, pular essa etapa, aqui eu tenho uma firmware, né? Esse aqui é um XT1225, é um Motomax. Então, aqui vão todos os arquivos que você vai acabar baixando, né? Tem um arquivo GPT, o logo, aqui é o log, né? Dos relatórios, rádio, recovery, toda a partição aqui do system. E o arquivo Flashfile, que é o que a gente vai utilizar agora, tá bom? Então a gente clica aqui, com o botão direito do mouse, abrir com,
eu vou abrir aqui um bloco de notas mesmo. Qualquer computador tem um bloco de notas, então vamos utilizar ele aqui. Bom, aqui vem um conjuntinho de algoritmos, né? O XML é uma extensão que foi feita para compartilhar dados aí com maior velocidade no quesito intermediando a internet, né? Usando a internet como intermédio. Então, é muito comum de você ver esse escopo aqui, mais ou menos, em HTML, em linguagens mais utilizadas aí na internet, né? Mas não deixa de ser um conjunto de instruções para a gente aqui, utilizando o RSD ou qualquer outro tipo de aplicativo, beleza? Bom, então aqui vem... Felipe, Pode falar. só uma coisinha, o pessoal tá pedindo para você falar um pouquinho mais alto. Mais alto? Que seu áudio tá baixo. Beleza, vou tentar falar Tá mais bom? alto, aí eles... Qualquer coisa me breca aí de novo, que a tendência é que eu vou falando mais baixo mesmo. Tá bom. Bom, então vamos lá. Aqui a gente tem uma série de arquivos, de instruções, desculpa, não são arquivos, que eles vão se comunicar com os arquivos que eu tenho dentro da pasta. Então, são apenas instruções para trabalhar com os arquivos que estão naquela pasta anterior que eu mostrei aí. Então, aqueles arquivos são que vão ser passados para a nossa FlashNAND, tá bom? Então, você me perguntou se tem algum tipo de arquivo que eu não posso apagar. Bom, Isso. o que eu poderia falar, todos os arquivos aqui você pode deixar de passar ou passar, tá? O que você tem que se atentar? Você não pode, se você não quer passar a partição system, você não pode apagar um arquivo ou arquivos aleatórios aqui. Você observa que tem vários arquivos aqui system, né? Então a gente não tem acesso, pelo menos não na parte básica de software, o que cada um desses arquivos carrega. Então você deixar de instalar apenas um arquivo system pode te gerar grandes problemas. Então, se você não quer trabalhar com a partição system, não trabalhe com nenhuma parte dela. Até porque a gente não tem controle aqui o que cada dessa partição system representa, né? Apenas tem aqui mg Sparse Chunk 4109887 e todas elas fazem parte da partição system. Então, ou você trabalha com a partição system ou não trabalha com a partição system. Então, essa seria o primeiro cuidado que vocês poderiam ter nessa parte de manuseio aí dessas instruções, tá? Outra parte que eu poderia falar para vocês, tomarem cuidado com esse comandinho aqui. Ele vai setar o aparelho para o modo Fast Boot. Sabe aquele aparelho que ele entra em Fast Boot direto? Aquele aparelho que só entra em modo Fast Boot, você liga ele já entra direto em modo Fast Boot. Aparece bastante aí no dia a dia. Claro que tem uma série de problemas que pode ocasionar isso. Ele pode estar sem boot, ele pode estar sem boot MG, pode estar sem o logo. Diversos problemas pode causar isso. Mas, por exemplo, se você inicializar esse arquivo e não encerrar ele aqui com este outro, que é o Fastboot Mod Clear, provavelmente seu aparelho vai ficar direto em Fastboot, tá? Então você vai entrar, vai dar um boot no aparelho, vai ligar ele, ele vai entrar em modo Fastboot direto. Então você vai ter que ficar entrando no Fastboot e clicando para o aparelho dar Power On. Entrando no Fastboot, Power On. Então se você inicializar com este comando, que é o Fastboot Mod 7, você precisa encerrar com o Mod Clear. Você vai precisar limpar esse comando que você deu anteriormente. Então, são esses essas dicas que eu tenho para dar para você que vai começar a trabalhar com esses comandos. Tá? De modo geral, você vai trabalhar de forma... Como eu falei, são aqueles 3 arquivos. Se você não quiser apagar os arquivos do cliente, aqui tem a partição para você limpar a memória cache.
Aqui tem para você apagar a memória interna, que é a user data. Então você também pode brincar com essas linhas aqui. E de resto, eu acredito que é isso que você vai acabar utilizando no dia a dia. São esses cuidados que eu tenho para passar para vocês que vão estar utilizando aí no dia a dia com o Flashfire. Beleza? E deu para responder. Ótimo. É bem Muito bom, Fê. Pode falar, desculpa. Não, é só elogio aí, muito legal mesmo. É bem legal, o pessoal acha, às vezes, no começo, olhando esse monte de letrinha aí, esse monte de código, acha que é um bicho de 7 cabeças, né? Mas, na realidade, não. É tudo questão de saber o que tá fazendo. E o Fê tá passando um conteúdo aí, de ouro aí pra galera, para o pessoal ter ideia do que estudar, do que entender na parte de software, né? Porque não é só simplesmente baixar um arquivinho e jogar lá dentro do celular, colocar no computador e dar 2 cliques. Isso, por exemplo, a maioria faz e muitas vezes não dá certo, precisa saber o porquê, né? E esse ouro aí que o Fê tá passando pra gente aí é show de bola. Nossa, é revelador aí para muitos técnicos aí hoje em dia. Verdade. São conteúdos um pouquinho difíceis de estar achando. Como eu falo, às vezes minha mãe, pessoas de mais idade, falam, nunca vou entender isso aqui. Porque eles têm medo de fuçar e estragar as coisas, sabe? Aquele receio de fazer besteira. Não sei por que toda pessoa de meia idade ou acima, de terceira idade, tem esse medo, né, na pele, né? Você exala esse medo. Não, filho, eu tenho medo de fazer besteira. Mãe, fuça, você acabou de comprar um notebook novo. Como você não tem curiosidade para fuçar? Abre os arquivos aí. Não sabe o que uma coisa faz? Clica aí, vê o que faz. O que pode dar de errado, né? No máximo vai acontecer alguma coisa que pode ser revertida. Não tem nada que você faça que não possa ser revertido, né? Claro que nesse ramo que a gente está, referente a gente está trabalhando com o aparelho do cliente, então a gente precisa treinar antes, né? Em outros aparelhos. Ou muitas. É diferente da parte de software, que você precisa praticar, fazer ali no aparelho. Pô, a parte de software você pode estudar. Você pode fazer numa tela de computador. Você não precisa usar um aparelho celular para testar. O conteúdo está na internet, né? Então, dá para buscar bastante informação e não tenho medo de fazer besteira ou de fuçar, abrir esses arquivos. Pô, eu comecei baixando vários arquivos que leem essas extensões de arquivo. Então, eu ficava brincando de te transformar em arquivo .tar, em arquivo... em abrir esse arquivo .tar e depois transformar no arquivo de novo, tirar a linha de comando, colocar a linha de comando. Então, cara, brinquem aí, estudem essa parte que é muito legal, vai te trazer bons frutos, tá? Aquela parte de software que todo mundo resolve, vai existir ainda, você vai continuar resolvendo com esse conhecimento que você tem. Agora, aquelas buchas que aparecem no dia a dia, que na verdade não são buchas, né? Só você não tem o conhecimento para operar e fazer, dar certo aquele procedimento, vão começar a dar certo. Você vai extrair um pouco mais de produtividade do dia a dia seu na bancada. Então, levem isso para a vida de vocês. Se for viável, estudem. E eu tenho certeza que vai acrescentar aí no dia a dia de bancada. Vai dinamizar tudo isso aí que vocês já fazem no dia a dia. Com Tá certeza. zoando a minha voz aí. Quem me conhece, minha voz é baixa mesmo. Minha voz é baixa, eu não consigo falar muito alto. Não consigo alcançar as notas mais altas aí dos colegas. Eu falo mais baixo mesmo. Sabe que é legal também falar, acrescentar? Nem sei se você ia acrescentar nessa aula aqui, Fê. Só para o pessoal aí tomar cuidado com o root para aparelhos aí muito novos, né?
porque desbloquear bootloader, logo a pessoa olha e fala, não, vou fazer um root, né? Aparelhos muito novos em si têm níveis de segurança muito mais avançados. Então, às vezes, assim que você quebra um nível de segurança, o outro entra deletando alguma coisa. Eu já cansei de ver, por exemplo, aparelhos da Samsung aí que o pessoal foi brincar de fazer root e desgravou o número do e-mail, ativou o Void 1, aí não tinha mais reversão, né? Então, aparelhos muito novos aí, tomar cuidado somente com o root. O restante, instalar, reinstalar firmware, baixar uma versão mais nova, uma versão mais antiga com o mesmo binário, você pode fazer à vontade, que é muito difícil fazer algo que não dê para reverter desse jeito, né? Você precisa instalar um arquivo muito errado, né? Para dar algum problema desse. Sim. Outro exemplo também é antigo já, né? Mas tinha aquele Motorracer lá, se não me engano era o Motorracer, e passou do software ICS, né, que era o Ice Cream, para o Jelly Beans. E o pessoal fazendo root adoidado, fazendo downgrade, e uma loucura. Só que do ICS para o Jelly Beans tinha uma diferença brutal, que eles mudaram de plataforma. Eles mudaram o tipo de Android, como eles, na verdade, era um tipo de arquivos e se transformaram em outros tipos de arquivos, para não entrar muito na parte técnica. E, às vezes, faziam gravação das partições, né? E eles não tinham comunicação, eles acabavam corrompendo esses arquivos. O aparelho morria, uma pá de Motorracer aí morrendo por conta disso. Então, é sempre bom pesquisar antes de fazer, né? Ver se alguém já fez, pô. Tem tanto conteúdo aí na internet, se alguém já fez o root, como que ele fez, que aplicativo ele usou, né? Então, a internet está aí para auxiliar a gente, não é para fazer mal, né? O Dantec perguntou aqui, o que é root na verdade? Seria ativar todas as funções do aparelho? Dá sua definição de root aí, Fê, que qualquer coisa eu só acrescento. Vamos lá. Certo. Vamos lá, o root eu conheço como você liberar funções no aparelho que um usuário comum não precisaria, tá? Então, você rootear um aparelho é você ter acesso a informações e não só informações, mas como, por exemplo, você pode alterar o desempenho do seu aparelho. Você pode fazer com que ele tenha mais desempenho em partes específicas, como a tela, ou a GPU, que é o processador de parte gráfica. Então, você pode brincar com o seu aparelho, né? Assim dizer. Assim como colocar firmwares que não são oficiais, né? Então, você consegue brincar com o aparelho, tanto na parte do software, quanto na parte do hardware, como um desenvolvedor poderia fazer. É isso como eu tenho como definição. Eu gosto de explicar aí para os alunos, geralmente, quando fala de root, que para ficar mais claro aí para o pessoal que não é muito do mundo da informática, muito do mundo do software, que o root é proporcional a um usuário administrador do sistema, quando a gente fala do Windows, por exemplo. Quando a gente utiliza um computador e a gente não é o administrador, ou mesmo no Windows, mesmo quando você está com o usuário administrador, quando você vai fazer uma modificação no sistema, em arquivos de sistema, abre automaticamente aquela janelinha dizendo, né, para você confirmar que você é um administrador ali. E no celular, a gente, como usuário, não tem essa permissão root, essa permissão no sistema Linux, ele chama root mesmo, né, então o administrador chama o usuário root, que tem acesso à raiz desse sistema. E no Android a gente não tem, né, então todos somos apenas usuários do sistema, sem esse acesso de administrador. E eu costumo brincar com o pessoal, que a gente pode usar esse acesso para fazer muita coisa legal e para fazer um monte de besteira também. Então, tem que tomar cuidado aí, principalmente com entregar o aparelho para o cliente final,
com permissões root, porque esse cliente final pode fazer grandes besteiras, por exemplo, deletar a câmera do sistema, ou pior, né, tô falando besteiras superficiais, assim, deletar uma galeria de fotos, deletar algum arquivo necessário para ativação de módulos, de Bluetooth, enfim, softwares que o sistema utiliza, e não é permitido a gente deletar. Então, permissão root vai trazer tudo isso aí. Então, tem benefícios, mas pode ter prejuízos aí se a pessoa que estiver usando não tiver um conhecimento adequado. Vai lá, Daniel. O legal de ressaltar, eu ia falar justamente isso. Você se tornando administrador do sistema, né, do aparelho, você tem muito mais acesso lá dentro. Então, você consegue fazer um monte de coisa. Por exemplo, quando você pega aí um aparelho, tá, que desgravou o número do e-mail, ele tá e-mail zerado ou e-mail nulo, tá? Para fazer a gravação de muitos aparelhos, é necessário se fazer um root. Mas por que fazer um root? Porque por causa que o root ele vai tirar as proteções que o sistema tem para aí sim você executar algum trabalho, tá? E essas proteções são justamente para não alterar dados que o aparelho necessita para funcionar. Então, querendo ou não, você sendo administrador, você pode fazer um monte de coisa nele. Agora, é o que a Gabi falou, ou fazer coisas boas, ou coisas que podem prejudicar aí o aparelho, né? Então, você tira essas proteções do aparelho, por exemplo, tira o Knox, tira a proteção de segurança, todas as proteções de segurança, para estar executando o trabalho que você quer. Até em aparelhos mais novos, eu passei muito com isso lá no centro de São Paulo. O pessoal ia fazer qualquer procedimento e já fazia o root, tá? E isso é meio que besteira, porque depende do nível de segurança do aparelho, você estoura o aparelho inteiro e não tem mais reversão. Porque às vezes é um aparelho mais novo e não lançaram arquivos de engenharia para regredir ele ainda, né? Então tem que tomar bastante cuidado com o root aí. Isso mesmo. Até aproveitando, a Gabi chegou a falar que o root no Linux também é falado dessa forma. Na verdade, o Android ele é uma virtualização do Linux. Então ele utiliza o kernel Linux para trabalhar uma virtualização em cima do kernel Linux. Então, muitas linguagens do Linux vai se repetir no Android. É muito legal essa parte, porque você consegue ter ideia de como funciona em grandes empresas, como elas trabalham, o que elas usam para projetar o seu software, né? Sim, com certeza. O IBTech perguntou sobre as atualizações que param o touch, por exemplo. Pode acontecer de ter que refazer o software após a troca de uma tela? Certo. Sim, pode acontecer, tá? Por quê? Porque isso acontece muito com a Samsung. Já chegou a acontecer com alguns Motorolas, mas nos últimos tempos eu não vi acontecendo mais com os Motorolas, tá? A Samsung libera patches de segurança, eu chamo de waves, né? Porque são ondas dessas atualizações que fazem parar de funcionar as telas paralelas, né? Então, as telas paralelas param de funcionar o touch. Não existe um tipo de informação que fale o porquê disso, tá? Mas, para mim, fica claro que é justamente para evitar o tipo de pirataria que tem no mercado, né? Telas que não são originais não geram lucro e benefício para a empresa da Samsung. Então, essas waves vêm justamente para combater esse tipo de mercadoria, né, que a gente tem hoje muito no nosso mercado. Até porque as telas da Samsung são muito caras, né? Então, a gente deu até o exemplo anteriormente de downgrade. Você descendo a versão para um patch anterior, você consegue fazer com que o touch volte a funcionar no dispositivo. Tá? E aí é interessante até desativar as atualizações automáticas lá nos ajustes, para o seu cliente não ter mais como estar atualizando esse aparelho num período curto de tempo, para evitar que aconteça novamente. Isso aí, bacana. Bom, a gente está chegando no nosso tempo limite. Acho que não, a gente respondeu todas, né? Ou
O que vocês acham? Deixa eu dar uma olhadinha. Eu acho que foi tudo, né? O Dantec fez uma... Na verdade, ele acrescentou falando que muitos hackers usam root para invadir sistemas. Sim, é um procedimento aí de quebra de segurança padrão, né? Então, qualquer tipo de quebra de segurança, o pessoal costuma utilizar o root, tá? Só para nível de informação. Beleza. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí. A aula do Fê foi muito bacana. Não achem que isso é software avançado, que não é, tá bom? É o básico aí que a galera tem que saber e muito mais aí nas nossas próximas aulas também, né, Fê? Com certeza, tem bastante material aí para vocês estarem, para estar tentando acrescentar aí para vocês, tá bom? Então a gente volta amanhã, né? Amanhã às 19 Amanhã. horas. Amanhã às 19 horas teremos mais uma aula aí com o Fê da parte de software, tá? Trazendo mais novidade aí para a galera, tá bom? Não percam, compartilhem aí para ajudar aí todo mundo a crescer junto, tá bom? Ajudar a depender cada vez menos de ficar procurando procedimentos na internet, né? A gente sabe que alguns procedimentos nós achamos com facilidade, mas quanto mais autonomia você tiver na sua bancada, melhor técnico você vai ser, mais rápido a solução para o seu cliente, né? Com certeza. Com toda certeza. Deixa eu só pedir aqui, Felipe, tem como você colocar o link daí? Porque eu tô aqui no celular, não tô logada no YouTube da Central. Tá, eu vou mandar pro Daniel, ele consegue compartilhar. Você consegue, Daniel, Então, compartilhar? esse link. Consigo. O link da onde? O link para o pessoal que não se cadastrou ainda, fazer o cadastro para receber todos os materiais aí dessas 3 aulas aí na sexta-feira. É isso, Felipe? Isso. Mandei aqui pro Daniel, ele vai encaminhar para vocês receberem esse material aí, os slides, os materiais das próximas aulas também. No fim da semana eu disponibilizo tudo para vocês por e-mail, tá bom? Só que eu vou mandar só para quem tiver cadastrado, que aí eu mando uma vez só, não fico mandando um por um. Então, não deixem de se cadastrar lá para receber que o material vai vir legal. Todos os arquivos, tudo que o Fê comentar aqui hoje, amanhã, na sexta, vão estar tudo nesse e-mail aí. Então, não deixem de se cadastrar lá, beleza? É isso aí. Bom, apareceu aí o link para vocês, tá? Eu só fui conferir aqui, ver se apareceu o link. Para quem quiser ver o material aí, o Fê vai mandar tudo aí por e-mail aí pro pessoal. Beleza? O Adriano Costa tá querendo curso de software. Quem sabe, Adriano? Quem sabe? Vamos ver. Tá? Bom, pessoal, uma boa noite para vocês. Espero que vocês tenham gostado de verdade. O Fê preparou bastante surpresa para amanhã e para sexta aí para vocês também, viu? A equipe central do técnico aí tá a todo vapor aí para ajudar todo mundo. É isso aí, galera. Eu gostaria de agradecer o pessoal que aí prestigiou a live, tá aqui com a gente. A gente vê nomes que estão sempre com a gente aí, né? O Adriano, o Thiago, tem bastante galera aí. Não vou citar o nome de todo mundo, mas você tá sempre aí com a gente. Você é realmente diferenciado, você tá buscando conhecimento. Você tá no caminho certo, cara. Você tá no caminho certo, continua assim. E é claro que a gente não tem todo o conhecimento do mundo. Eu aprendo muito com vocês também aí no grupo no dia a dia. Mas o que eu puder levar de conhecimento para vocês é um prazer. Beleza? Obrigado aí. Valeu, obrigado. Uma boa noite aí, pessoal.